professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática. O tema de hoje é área de círculo, nono ano. Você vai precisar de lápis, caneta, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e a régua. Vai um tempinho aí para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Identificamos e utilizamos propriedades geométricas de representações planas. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas do perímetro de circunferência na resolução e elaboração de problemas. Anotem aí, a data de hoje, área de círculo. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: identificar e utilizar as propriedades geométricas de representações planas, compreender, utilizar e calcular a medida de área de círculo, relacionando as unidades e medidas mais usuais na resolução e elaboração de problemas. Trago para vocês a questão da definição que a gente já tinha trabalhado em relação à área. A área é a medida de uma superfície, mas para medir essa medida, realizar essa medida do plano ocupado, a gente comparou com uma unidade de área. Então, essa imagem a gente trabalhou em aulas anteriores. De um retângulo, minha unidade de medida de área é essa daqui. Quantas unidades dessa aqui preenchem esse espaço? Então, 12 unidades de área. Mas como que eu vou utilizar essa unidade de área pré-estabelecida para medir um círculo? Essa é a questão. Então, eu trago para vocês a seguinte proposta. Primeiro, o que a gente faz? Sobrepõe a imagem sobre uma malha quadriculada. Então, aí está ela. E contamos o maior número de regiões quadradas inteiras. Observem, todas as regiões quadradas inteiras eu representei com o algarismo 1. Por que 1? Uma unidade de área, já que eu estabeleci essa unidade de área como parâmetro para medir a área deste círculo. Então tá, quantas eu obtenho aqui? Eu obtive 32 unidades de área. Até esse ponto, 32 unidades de área. Nos demais trechos restantes, aproximamos um valor referente à unidade de área utilizada. Então, observem aqui, eu trouxe esses três valores aproximados. Observem que nessa representação, ele não é um inteiro, mas muito próximo de um inteiro. Então, eu representei como 9/10 de um inteiro. Essa daqui, ela não é a metade, você observa que ela não é a metade, porém ela é um pouquinho maior que a metade. Então, eu representei por 6/10 desse inteiro. E esse trecho aqui que não é insignificante. Se não é insignificante, eu vou representar por 2/10 do inteiro. Então, nós observamos 3 valores. Esses 3 valores se repetem. Então, a gente vai distribuir eles. Eu vou pegar o primeiro, um 9/10, que é mais próximo de um inteiro. Eu observo que ele aparece em 12 pontos estratégicos, né? Esses 4 superiores, 4 inferiores e essas 4 aqui nas laterais, dentro da malha quadriculada que eu utilizei. Então, se eu tenho 12 deles, ele vai se repetir 12 vezes. O que nós temos? 10 inteiros e 8/10 de unidade de área. O próximo, vou utilizar 6/10. Observo que há trechos semelhantes a ele e ele se repete 4 aqui na parte superior, 4 na inferior. Então, eu consigo visualizar ele em 8 posições diferentes. 8 que multiplica 6/10, eu tenho 4 inteiros e 8/10 de unidade de área. E os 2/10? Ele também
Dá para ver a visualização dentro da malha quadriculada, sobreposta ao círculo, em 4 posições aqui superiores e 4 posições inferiores. Então, ele aparece 8 vezes. 8 vezes 2 décimos, eu tenho 1 inteiro e 6 décimos de unidade de área. Então, esses valores inteiros e aproximados, eu vou obter o valor aproximado da área total. 32 inteiros, referente a uma unidade, 10 inteiros e 8 décimos, referente a 9 décimos, 4 inteiros e 8 décimos, referente a 6 décimos, e 1 inteiro e 6 décimos, referente a 2 décimos. A área total obtida foi de 49 inteiros e 2 décimos. Então, a gente pode concluir que o círculo de raio 4. Como assim de raio 4? Observe que eu usei novamente que eu usei a malha quadriculada. Se você verificar aqui, olhe quanto mede o raio. 1, 2, 3, 4. Então, sim, podemos afirmar que o círculo de raio 4 possui uma área aproximada de 50. Eu trago para vocês agora uma outra representação do cálculo de área de círculo. Observem aqui que inicialmente eu tenho um retângulo, correto? E esse retângulo, ele corresponde a 2πr de comprimento e r de largura. Observem ali no vídeo que foi dividido o retângulo em 2 partes. E ao dividir em 2 partes, sobrepor, ele fechou o círculo. Ó, ele era um retângulo, ele foi dividido em 2 partes sobrepostas e fechou o círculo, correto? Então, daqui nós temos o seguinte, que a partir de áreas retangulares, a gente consegue medir a área do círculo. Aqui a gente não tinha um retângulo do comprimento, a gente viu na aula anterior que o comprimento correspondia a 2πr. A largura aqui, o que seria? Referente ao raio. Então, multiplicando o raio por 2πr, eu tenho a área desse retângulo, a área retangular. Porém, esse retângulo, ele não compreende a área do círculo. Para compreender a área do círculo na animação que vocês viram, foi necessário dividir ele ao meio. Então, uma das maneiras que eu posso fazer é calcular o comprimento dessa circunferência, dividir por 2 e multiplicar pelo raio. Aí sim eu tenho a área deste círculo. Essa é uma das maneiras. Trago outra maneira aqui para vocês, baseada nessa segunda, porém não o comprimento total. Como assim baseada? Se vocês verificarem aqui, ó, eu teria que dividir por 2, correto? Aqui já está partindo do meu comprimento pela metade. Como assim o comprimento pela metade? Vamos ver aqui quantos gomos eu tenho. Ah, mas aqui não são retângulos, são triângulos. Sim, são seções triangulares. Foi dividido em seções triangulares colocadas uma ao lado da outra, formando assim visualmente uma figura muito semelhante ao retângulo. Mas não é. Mas imagine setores muito pequenos, muito próximos. Relação com esses setores triangulares muito próximos um do lado, a imagem ficará semelhante, muito próxima a um retângulo. Então vamos ver aqui quantos gomos eu tenho. Eu tenho 3, 6, 7, 8. Vamos ver metade disso aqui, ó. 3, 6, 7, 8. Então, daqui até aqui eu tenho metade. E esses outros aqui seriam referente a outra metade. Então, se é a metade, eu não tenho o comprimento todo da circunferência. Eu tenho quanto? Eu tenho πr. O comprimento não era 2πr? Então, aqui eu tenho πr. E a largura desse retângulo seria a medida do meu raio, desses setores, a altura desses setores circulares aqui. Então, nós temos muito próximo esse retângulo. Calculando a área do retângulo, não é base vezes altura? Então, a minha base é πr e minha altura é r. Multiplicando, eu tenho
πr ao quadrado. O que é essa relação métrica? É igual, é a mesma que essa aqui. Porém, já está de forma simplificada. Aqui eu fiz a relação referente à figura, 2πr, que foi colocada na figura. Já na outra, a figura partiu de πr. Então, eu já estava com a metade do comprimento da circunferência, metade do comprimento da circunferência, multiplicado pelo raio. E aí eu tenho área de círculo. Proposta 1. Se um cone tem altura 6 centímetros e o raio da sua base 5 centímetros, qual é a medida de seu volume? Então, vamos observar as informações dadas. Mas antes disso, vamos lembrar uma situação que ocorreu em aulas anteriores a respeito de capacidade e volume. Então, eu trouxe essa situação para vocês. A gente fez a experiência, o volume de uma pirâmide, sim, é igual a 1/3 do volume de um prisma, de mesma área da base e da altura. Daqui nós obtemos a seguinte relação métrica, que o volume do prisma é igual a 3 vezes o volume do pirâmide. Mas como que eu calculo o volume do prisma e o volume da pirâmide? É a área da base vezes a altura. Daqui nós temos a proposta 1, correto? A proposta 1 pediu o volume deste cone de base circular. Então, se eu quero calcular o volume de um cone de base circular, eu posso calcular o volume de um cilindro de mesma base. Por quê? O volume de um cone é igual a 1/3 do volume de um cilindro de mesma área de base e de altura. Então, partindo daqui, nós vamos construirmos, partindo da relação anterior, nós estamos construindo a seguinte, que o volume de cilindro é igual a 3 vezes o volume do cone. E como que eu calculo o volume do cilindro ou do cone? Eu calculo a área da base vezes a altura. Então, partindo daqui, eu vou partir do cilindro. Porque se eu tiver a do cilindro, eu divido essa medida por 3 e tenho do cone. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura, correto? Então, nós necessitamos o quê? Primeiro, calcular a área do círculo, que seria a área da base. A base do meu cilindro é um círculo. A área de um círculo é calculado, que a gente verificou há pouco, a gente pode calcular por πr ao quadrado. Então, utilizando essa relação métrica, eu vou dar um tempinho para vocês calcularem a área desse círculo.
substituindo os valores de π e de r. Professora, mas π não é um número irracional? Sim, e lembra que a gente combinou de usar 3,14, que é um valor aproximado? Então, eu vou utilizar 3,14. O raio nos foi fornecido, que é 5. Então, 5 ao quadrado é 25. E 25 vezes 3,14, eu tenho 78,5. O que significa isso? Isso corresponde à área da minha base circular. A área da minha base do cilindro, né? Que é uma área circular. Daqui, a partir desse valor, eu posso calcular o volume do cilindro, que corresponde à área da base vezes a altura. Vai um tempinho aí para vocês, calculem o volume do cilindro. Substituindo os valores da área da base e da altura, eu obtenho 78,5 vezes 6. Multiplicando, fazendo essa operação, o produto resultante é 471. Mas o que é 471? Ele corresponde ao volume do cilindro. Nós queremos o volume de quem? Do cone de mesma base. Então, nós já verificamos essa relação, que o volume do cilindro é igual a 3 vezes o volume do cone. Partindo disso, né, sabendo que nós obtemos o valor do cilindro igual a 471, encontro o valor do volume do cone. Vai um tempinho aí para vocês.
posso resolver isso de duas formas diferentes, substituindo o valor de 471 na relação métrica aqui, ou fazer de forma intuitiva. Eu não preciso de 3 desse para obter esse daqui, então eu posso fazer a operação inversa. Eu pego 471 e divido por 3, que eu obtenho 157 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do cone. Proposta 2. Um fabricante de joias vai fazer medalhas circulares para as que aparecem na placa apresentada na sequência. Depois de recortadas as peças circulares, as sobras serão derretidas e planificadas, para que novas peças circulares de mesmo tamanho sejam recortadas. Então, eu trouxe aqui a imagem fornecida. Nessa representação da placa, eu tenho a disposição das medalhas, quantas seriam possíveis nessa placa. Então, dessa forma, assim, no total, qual é o número máximo de medalhas que poderão ser fabricadas? Porém, lá no anterior disse o seguinte, que depois de recortadas as peças circulares, as sobras serão derretidas e planificadas. Então, além desse número aqui de medalhas que eu vou ter disposta na placa, eu vou ter a sobra. Então, a partir daqui, o que nós vamos construir de relação? Eu tenho uma medalha onde meu diâmetro corresponde a 6 centímetros. Eu sei que a área do círculo corresponde a πr ao quadrado. Então, a partir daqui, eu vou dar um tempinho para vocês e quero que vocês calculem para mim a área que corresponde a cada medalha. Conseguiram? Observaram o seguinte, que eu deixei uma armadilha para vocês? A área é em função do raio, correto? Na figura, eu não apresentei o raio, eu apresentei o diâmetro. Mas a partir do diâmetro, tem a medida do raio, que corresponde à metade do diâmetro. Então, meu raio corresponde a 3 centímetros. Substituindo o valor aproximado de π, o valor do raio, a gente obtém essa seguinte equação. Resolvendo a potência, 3 ao quadrado corresponde a 9.
e 9 que multiplica 3,14, eu obtenho 28,26 centímetros quadrados. Isso é o valor de uma medalha, correto? A área de uma medalha. Mas eu tenho a área total. Mas quantas medalhas eu teria naquela placa lá? 15, correto? Ó, 5, 5, 5. Ou 5 vezes 3, 15. Poxa, professor, então por que a gente já não respondeu aqui? Pelo seguinte, a gente tem que calcular quanto de área vai ocupar essas 15 medalhas, o que sobra, para daí verificar quantas medalhas eu posso fazer com a sobra. Então, por esse motivo que a gente está calculando a área que corresponde às 15 medalhas. Aqui eu fiz uma multiplicação decompondo, tá? Eu peguei 10, né, do 15 e multipliquei por 28,26. Obtive 282,6. E fiz o 5, que multiplica 28,26 e obtive 141,30. Isso eu fiz multiplicação por decomposição, obtendo um valor total da área dessas 15 medalhas de 423,9 centímetros quadrados. Porém, a gente tem que saber o que sobra. Para saber o que sobra, eu tenho que saber a área da placa. A área da placa corresponde à minha base vezes a minha altura. A minha altura é 18. Como assim 18? Cada medalha não era 6? 13 vezes 6, 18. E aqui não eram 5 medalhas que iria caber que cabem na placa? Então, 6 vezes 5 eu tenho 30. Então, a área do meu retângulo corresponde a 540 centímetros quadrados. Então, eu tenho que saber o que sobra. A partir do que sobra, 540 menos 423,9, que foi a área obtida das 15 medalhas, eu obtenho 116,1 centímetros quadrados. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quantas medalhas iguais a essa eu consigo com esse valor da sobra. Vai um tempinho para vocês, encontrem o restante das medalhas.
qual o valor que vocês obtiveram? Poxa, professor, nem me atrevi. Então faz aproximado. Pensa assim, 28 não está próximo de 30? 116 inteiros não está próximo de 120? Quantas vezes 30 cabe no 120? Não seria 4? Dá certo isso? Vamos verificar. Quem fez realmente a operação, fez o valor posicional aqui, vai obter 4 inteiros e 1/10 nessa divisão. Aproximado. Por que aproximado? Porque se você que fez, você vai observar que vai ter mais algarismos aqui. Então, a primeira casa decimal já está boa. Isso não é igual, isso não é um valor aproximado a 4, então eu fiz por aproximação, 120 e 30, que deu 4. E por que você colocou agora não aproximado, você colocou 4? Porque isso aqui se refere a medalha, certo? O que sobrou, quantas medalhas eu obtive. Eu não vou conseguir fazer 4 medalhas e um trechinho numa medalha. Então, daqui, quantas medalhas inteiras, ou posso perguntar assim, quantos inteiros você vê aí? 4. Então, 4 inteiros. Porém, a gente já tinha 15 medalhas. Então, o que a gente observa? Já tinha 15, que a gente já tinha destacado, o 4, então poderão ser fabricadas no máximo 19 medalhas. Proposta 3. Na figura abaixo, se o diâmetro do círculo mede 8 centímetros e os raios dos semicírculos medem 2 centímetros, a área e o perímetro da região pintada valem respectivamente. Então, o que significa respectivamente? É na ordem que aparece. Não perguntou área e perímetro? Então, área seria essas medidas referentes e perímetro seria essas aqui. Então, vamos explorar essa imagem. Eu trouxe aqui, ele é um símbolo do Yang, não sei muito bem como é essa pronúncia, mas é muito utilizado esse símbolo. Trouxe que você tem que calcular a área e o perímetro da parte pintada, correto? Então, sobrepondo sobre uma malha quadriculada, para que vocês observem melhor a relação disso. O que nós temos aqui? Se eu tirar este círculo daqui, esse semicírculo, perdão, esse semicírculo daqui, e encaixar aqui, percebam, as unidades de área aqui são iguais a essas unidades de área aqui. Então, eu posso sim sobrepor essa imagem aqui. O que eu obtenho? Eu obtenho metade de um círculo. Então, a área dessa parte pintada corresponde exatamente à metade da área do meu círculo. O que nós sabemos da área do círculo? A área do círculo não é πr ao quadrado? Πr ao quadrado. Poxa, mas você não escreveu isso aqui. Olha o atento, tome atenção. Eu escrevi semicírculo. Semicírculo não é a metade de um círculo? Então, eu coloquei lá πr ao quadrado dividido por 2. Então, a partir daqui, dessa informação, eu quero que vocês calculem a área deste semicírculo. Vai um tempinho aí para vocês.
Poxa, professora, mas eu não consegui fazer por causa do raio. Vamos voltar na formação anterior? Não precisa nem no slide anterior, correto? Olhem, observem aqui. Não estava 2, 2? Aqui também 2 e 2? Observe que eu sobrepus uma malha quadriculada propositalmente e mantive a mesma medida. Então, aqui o meu raio mede quanto? 4, corresponde a 4. Então, vocês poderiam sim verificar a medida do raio a partir da imagem fornecida. Então, o valor do raio sendo 4, 4 ao quadrado eu tenho 16. O valor de π eu vou deixar em evidência. Por que eu vou deixar em evidência? Se vocês lembrarem lá na tela inicial, as opções de respostas aparece o valor π. Então, ele não usou o valor aproximado, e sim o valor, seria a intenção, deixar o valor exato da área desse semicírculo. Aí eu tenho 4 ao quadrado, que é 16, e metade de 16 é 8, correto? Metade de 16 sendo 8, então eu tenho 8π centímetros ao quadrado para a área do semicírculo. Se eu voltar lá no enunciado, eu já consigo descartar 3 delas, porém há 2 opções. Então, nós vamos ter que calcular o perímetro desta parte pintada. Então, agora partindo para o perímetro da parte pintada. Eu destaquei aqui com 2 cores diferentes. Como assim, professor? Observe o seguinte. Nós temos essa parte aqui, azul, correto? Essa parte azul é o perímetro inteiro dessa circunferência ou é a metade? Corresponde à metade. Então, se eu calcular o perímetro, né, o comprimento dessa circunferência, o perímetro dessa circunferência divide por 2, eu tenho esta parte destacada em azul. Então, vai um tempinho para vocês, calculem a parte que corresponde à medida azul.
eu optei usar o diâmetro, correto? Eu poderia usar 2πr. Mas usando o diâmetro, qual que é o diâmetro dessa circunferência aqui? 4, correto? 4 não, minto. 4 mais 4, 8. Então, usando o diâmetro, tenho 8π. Porém, a área demarcada em azul é a metade de 8π. Então, a metade de 8π corresponde a 4π. Então, agora nós temos que calcular a vermelha, correto? Só que a vermelha, observe o seguinte, se eu fizer isso aqui e sobrepor, eu não tenho um círculo inteiro, uma circunferência inteira. Então, se eu tenho uma circunferência inteira, basta eu calcular o comprimento dessa circunferência com o diâmetro 4. Calculando com o diâmetro 4, eu tenho 4π. Referente a essa parte destacada em vermelho. Eu não queria o perímetro, então o perímetro é o contorno da figura que você tem. Então, o contorno da figura, eu vou juntar esta com essa. Então, eu obtenho 8π centímetros. Voltando na tela inicial, retomando, a gente tinha essas opções. No início, nós encontramos de áreas aqui. Foi o que eu comentei, sairia essa, esta e essa. E a gente obteve quanto de perímetro? 8π também. Foi coincidência? Acontece? Acontece. Não é sempre, mas nesse caso aconteceu. Então, opção C. O que vimos hoje? Identificamos e utilizamos propriedades geométricas de representações planas. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de comprimento, área e volume na resolução e elaboração de problemas. Até a próxima aula.